Eratóstenes, Hiparco e o modelo geocêntrico, apresentado por Cauane Vitória Matos, Laísa Santos de Carvalho e Luana Prussac Soares, estudantes de Licenciatura em Matemática pela UFSCar Sorocaba, disciplina Introdução à Física. Eratóstenes de Cirene, conhecido como pai da geografia, foi além de geógrafo, matemático, gramático, poeta, bibliotecário e astrônomo da Grécia Antiga. Esse grande gênio fez questionamentos incríveis sobre a ciência, respondeu muitos deles, mas, ao fim de sua vida, deixou muitas perguntas sobre si próprio. Mesmo tendo um talento incrível para a escrita, ele não escreveu nenhum dado, documento ou diário pessoal. Tudo o que temos sobre ele é uma famosa fofoquinha dos seus contemporâneos. Por isso, nada é verídico e 100% verdade. São hipóteses e aproximações. Estima-se que tenha nascido entre 285 e 276 a.C., ou seja, viveu há mais de 2.000 anos atrás e fez feitos considerados incríveis até os dias atuais. Nascido na cidade de Cirene, uma colônia grega, quando ficou jovem, foi para a cidade de Atenas para estudar. Essa cidade é conhecida mundialmente pelo seu conhecimento, academias e estudiosos que vieram de lá. Em toda a sua vida, Eratóstenes foi movido pela curiosidade. Buscou conhecimento, questionou e respondeu perguntas. A cidade onde Eratóstenes nasceu, Cirene, foi fundada no ano de 631 a.C. e conquistada pelo Egito Ptolomaico no ano de 323 a.C. Esse Egito Ptolomaico era comandado por Ptolomeu, que posteriormente será fundamental para a história de Eratóstenes. Essa cidade era um centro intelectual de sua época, conhecida pelas suas escolas de medicina, filosofia e geografia. Essa escola de filosofia era tão importante que deu origem a Aristipo, o primeiro discípulo do grande e famoso Sócrates. A cidade de Cirene podia investir tanto no seu conhecimento e na sua estrutura por causa da sua economia, que era uma economia muito avançada, pois era fundamentada numa erva chamada sílfio. Erva essa que possuía propriedades abortivas e, além de ser usada para esses métodos, era usada como alimento para cabras e bois. Essa erva era muito, muito valiosa na sua época, chegando o quilo a custar mais do que o próprio ouro. Por isso a cidade era tão rica. Hoje em dia essa erva já não existe mais, ela foi extinta, porém eu trouxe uma representação dela. Era uma planta rasteira e pequena, com pequenas flores amarelas. E ela era usada desde a raiz até as folhas. Outra parte muito importante da cidade era sua arquitetura, que foi construída inicialmente pelos gregos e posteriormente reformada pelos romanos, ou seja, ela resistiu através dos anos. O jogo a suas origens fez uma reconstrução de como seria a cidade de Cirene. Eu trouxe aqui uma visão geral da cidade de Cirene, reconstruída pelo jogo no ano de 300 e as suas ruínas atuais. Além de reconstruir a visão geral da cidade de Cirene, o jogo a suas origens reconstruiu também alguns lugares históricos, como os templos da religião grega, uma religião politeísta, o qual o principal deus seria Zeus. Eu trouxe a reconstrução do templo de Zeus. Do lado esquerdo, o exterior do templo. Em cima, a reconstrução do ano de 48 a.C. e embaixo as suas ruínas atuais. Nesse caso, também do lado direito, temos o interior do templo de Zeus, com uma grande escultura dele. Podemos notar que está presente grandes características da arquitetura grega, a qual é mundialmente famosa pelos seus detalhes ricos e também pelo grande número de pilastras e colunas, os quais são inspirações até os dias atuais da arquitetura. Como nos foi dito pela Luana, Eratóstenes era movido pela curiosidade
Isso fez ele se dedicar a várias áreas e se destacar em várias delas também. Um geógrafo, historiador, matemático, astrônomo, poeta e atleta. Ele se autonomeou filólogo. Quando a gente busca uma definição, um significado para esse termo, filólogo, a gente encontra algo como aquele que é amigo da sabedoria, do conhecimento, aquele que busca a verdade. A pedido do Ptolomeu III, ele foi tutor do seu filho, ou seja, tutor do filho de Ptolomeu III, e a pedido também do Ptolomeu III, foi bibliotecário-chefe da Biblioteca de Alexandria, um importante centro cultural e científico da época. Com certeza, a Biblioteca de Alexandria influenciou Eratóstenes nas suas pesquisas. Antes de falar das contribuições do Eratóstenes para a astronomia, é importante trazer um recorte do que outros astrônomos, filósofos e pensadores já pensavam sobre o assunto antes do Eratóstenes. Tales de Mileto, por exemplo, ele conseguiu explicar o eclipse solar e no Egito aprendeu a teoria dos eclipses. Ele acreditava que a Terra era plana e que ela flutuava sobre a água. Muitos historiadores, pesquisadores, acreditam que o Pitágoras foi um dos primeiros filósofos a dizer que a Terra tem um formato esférico. Ele achava que não só a Terra tinha um formato esférico, mas também o Sol e a Lua. Aristóteles também acreditava na esfericidade da Terra, e ele conseguiu explicar as fases da Lua, e ele acreditava na esfericidade da Terra devido à observação da sombra da Terra projetada na Lua durante o eclipse, porque essa sombra tinha um formato arredondado. Aristarco conseguiu desenvolver um método para calcular distâncias entre a Terra e a Lua e a Terra e o Sol. Como já foi dito, a Biblioteca de Alexandria foi muito importante para Eratóstenes construir as suas hipóteses e chegar à conclusão de que a Terra tem um formato esférico. Para explicar isso, eu trago uma pergunta disparadora. Como está a sombra à sua volta? Bom, durante seu trabalho na biblioteca, Eratóstenes se deparou com um documento, um pergaminho, e nesse documento dizia que todo solstício de verão, ou seja, todo 21 de junho, uma vareta localizada na cidade de Siena, a uma distância aproximada de 800 quilômetros de Alexandria, para o sul, essa vareta não produzia sombra. Esse fato ele intrigou Eratóstenes, porque no mesmo dia e no mesmo horário, uma vareta em Alexandria produzia sombra. Como explicar esse fenômeno? Eratóstenes então pensou que isso se devia à curvatura da superfície terrestre. Ele pensou da seguinte forma: bom, o Sol está muito distante do planeta Terra, então os raios solares incidem sobre o planeta de forma paralela. Se a Terra fosse plana e você coloca duas estacas em diferentes pontos do planeta, mas se ela é plana, os raios solares incidem de forma paralela. E se ela é plana, os ângulos formados por esses raios com relação às varetas vão ser todos de mesmo tamanho também. Então, duas varetas de mesmo tamanho produziriam sombras de mesmo tamanho, ou duas varetas de mesmo tamanho não produziriam sombra alguma se a Terra fosse plana. Mas isso não foi observado por Eratóstenes. Então, o que explica esse fenômeno é justamente a diferença de latitude e a curvatura da superfície terrestre. Em todo solstício de verão, dia 21 de junho ao meio-dia, o Sol está alpino em Siena, ou seja, o Sol incide de maneira perpendicular à vareta localizada em Siena, e por isso ela não produz sombra. Como os raios incidem de forma paralela em todos os pontos do planeta, o que acontecia em Alexandria é que o raio incide de forma paralela, porém não incide de forma perpendicular por conta da curvatura da superfície.
Então, os ângulos entre o tamanho da vareta e a sombra produzida são diferentes devido a essa curva na superfície terrestre. Porque aqui, perto de Alexandria, uma vareta projeta uma sombra perto do meio-dia em 21 de junho. E acontece que elas projetam mesmo. Uma pessoa excessivamente cética poderia ter dito que o relato de Siene estava errado. Mas é uma observação absolutamente franca. Por que alguém mentiria sobre tal assunto? Eratóstenes se perguntou como podia, no mesmo instante, uma vareta em Siene não projetar sombra e uma vareta em Alexandria, 800 quilômetros ao norte, projetar uma sombra diferente. Aqui está um mapa do Egito Antigo. Eu inseri duas varetas ou obeliscos, um aqui em Alexandria e um aqui em Siene. Se em um certo instante cada vareta não projetar sombra alguma, isso é perfeitamente fácil de entender se a Terra for plana. Se a sombra em Siene tem um certo comprimento e a sombra em Alexandria tem o mesmo comprimento, isso também faz sentido em uma Terra plana. Mas como pode ser, perguntou Eratóstenes, que no mesmo instante não haja sombra em Siene e haja uma sombra muito substancial em Alexandria? A única resposta era que a superfície da Terra é curva. Não só isso, mas quanto maior a curva, maior é a diferença nos comprimentos das sombras. O Sol está tão distante que seus raios ficam paralelos quando atingem a Terra. Varetas em ângulos diferentes para os raios de Sol vão projetar sombras de comprimentos diferentes. Um conceito muito importante para entender o pensamento de Eratóstenes, para que ele tenha chegado à medida da circunferência da Terra, é o de retas paralelas, ângulos alternos internos. A matemática foi uma ferramenta muito importante para Eratóstenes, através de conceitos de geometria, de trigonometria e proporção, ele chegou em um número muito próximo do real valor do que se refere ao comprimento da Terra, da circunferência da Terra. O que são retas paralelas? Retas paralelas são aquelas retas que não possuem nenhum ponto em comum, e por isso elas nunca vão se encontrar. No exemplo do slide, nós temos a reta R e a reta S. Elas são retas paralelas. Quando eu passo uma outra reta sobre essas retas paralelas, eu tenho uma reta transversal, que aqui no exemplo do slide eu chamei essa reta de T. E aí eu vou ter então uma correspondência entre ângulos. Ângulos alternos internos têm o mesmo valor. Ângulos internos são aqueles ângulos que estão entre a reta R e a reta S, ou seja, são aqueles ângulos que estão abaixo da reta R e acima da reta S. Eles estão na parte interna dessas retas paralelas. E os ângulos alternos são aqueles ângulos que possuem o mesmo valor, um ângulo localizado a um lado da transversal e o outro ângulo localizado ao lado oposto dessa mesma transversal. Qual foi então a linha de raciocínio que o Eratóstenes utilizou para encontrar a circunferência da Terra? Bom, o seu raciocínio ele pode ser explicado através desse esquema. Aqui nós temos a luz do Sol, representada por essas duas retas. Bom, a luz do Sol ela chega de forma paralela em Siena e, além disso, de forma perpendicular no solstício de verão. Por isso, não há sombra dessa vareta em Siena nesse instante. Porém, não é o mesmo que ocorre em Alexandria. Devido à curvatura da superfície terrestre, a luz do Sol incide de forma paralela, mas não de forma perpendicular. E por isso, há uma sombra nessa vareta localizada em Alexandria. Bom, Eratóstenes sabia o tamanho da vareta, que era de mesmo tamanho da de Siena, e também conseguiu aqui o valor da sombra, ele conseguiu medir esse valor. Então, ele encontrou este ângulo aqui, que relaciona
A vareta é a luz do sol e a sombra. A luz do sol, ela chega na Terra de forma paralela. Então, essas retas aqui, elas são paralelas. Eu posso continuar uma projeção dessa reta aqui, da luz do sol incidindo sobre Alexandria, assim como essa também é paralela. Já a projeção da vareta, localizada em Alexandria, ela também vai chegar aqui no centro da circunferência. E eu posso continuar a projeção dela subindo aqui. Isso nos mostra que, em meio a duas retas paralelas, eu tenho uma reta transversal. Se Eratóstenes conseguiu calcular, então, que aqui é 7,2 graus, e nós temos a propriedade dos ângulos alternos internos, e aqui foi feita a mesma representação, só que retirando os dados, mas ainda é o mesmo ângulo, o ângulo θ. Então, esse ângulo aqui, ele também vale 7,2 graus, porque são retas paralelas e possuem ângulos alternos internos. Ou seja, o ângulo referente à distância entre as duas cidades é de 7,2 graus. Eratóstenes precisou da ajuda do rei para conseguir bematistas, que na época eram como agrimensores. Eles andavam com passos de mesmo tamanho. Assim foi possível calcular a distância bem próxima do real entre as cidades de Alexandria e Siena. E essa distância seria de aproximadamente 800 quilômetros. Então, Eratóstenes pensou da seguinte forma: se 7,2 graus da minha circunferência equivalem a 800 quilômetros, e sabendo que uma circunferência tem 360 graus, qual é então a distância, o tamanho desse comprimento correspondente a 360 graus? Realizando esses cálculos, (800 vezes 360) realizando aqui então essa divisão, Eratóstenes chegou à conclusão de que a circunferência da Terra é igual a 40.000 quilômetros. E aí aqui, atualmente, nós temos a informação de que considera-se a circunferência da Terra o valor de 40.074 quilômetros. Foi um erro muito pequeno se nós levarmos em consideração as ferramentas e as tecnologias que ele possuía na época. Eratóstenes nasceu em Cirene, porém na sua juventude foi para Atenas terminar seus estudos. Lá ele recebeu uma educação pitagórica, baseada nos conhecimentos e estudos do grande Pitágoras. Essa educação baseia-se nos números para explicar qualquer coisa. Talvez por isso o pensador tenha sido tão íntimo da matemática. Essa intimidade era tanta que Eratóstenes transformou geografia em números. Quando ele calculou a circunferência da Terra, ele a dividiu em paralelos e meridianos. Os paralelos eram linhas horizontais, a qual deu o nome de latitude. Já os meridianos eram linhas verticais,
a qual deu nome de longitude. Fazendo isso, Eratóstenes transformou a posição geográfica em algo numérico. Isso revolucionou a história da geografia. Não é, portanto, que ele é conhecido como o pai da geografia. Além de tudo que nos foi mostrado pela Laísa, Eratóstenes também fez um método para descobrir os números primos em um certo intervalo de números. Vale lembrar que número primo é todo número que é divisível apenas por um e por ele próprio. Nesse caso, esse método recebeu o nome de crivo de Eratóstenes e consiste em uma tabela onde a gente vai cortando os múltiplos dos números até restar apenas os primos. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de fazer esse método para um conjunto do número 1 até o número 20. Nesse caso, eu vou demonstrar para vocês os números primos de 1 até 20. Eu vou escrever os números conforme a ordem até 10, 9 e 10. Agora, eu vou colocar os que terminam com os mesmos algarismos embaixo. Então, 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17, o 18, o 19 e, por último, o 20. Agora, o que eu irei fazer? O número 1, ele não é um número primo, então ele já vai ser cortado. E o número 2 é um número primo, pois ele é divisível por ele mesmo e por 1. Agora, se um número é múltiplo de 2, ele é divisível por 2, então não é um número primo. Pensando assim, vamos cortar todos os múltiplos de 2. O 4, ou seja, todos os números que terminam com 2, 4, 6, 8 e 0. Então aqui o 2 não conta, então o 12, o 4, 14, 6, 16, 8, 18, 10 e 20. Ou seja, o único número par primo que temos é o número 2. Vamos fazer o mesmo raciocínio com o número 3. Ele é um número primo, que é divisível apenas por 3 e por 1. Agora irei cortar todos os múltiplos dele. Alguns já terão sido cortados, como é o caso do 6. Vamos lá, o 6, o 9, o 12, o 15 e o 18. E por incrível que pareça, agora já temos todos os nossos números primos. Nesse caso, a gente precisou ir até o 3, mas normalmente a gente precisa ir até essa primeira linha aqui. O 5 é um número primo, porque ele é divisível por 5 e por 1. O 7 é a mesma coisa, o 11, o 13, o 17 e o 19. Portanto, de 1 até 20, nós temos os seguintes números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e, por último, o 19. Um dos outros grandes feitos de Eratóstenes foi calcular a distância entre a Terra e o Sol e a Terra e a Lua. Ele conseguiu isso a partir das observações em eclipses lunares. A medida utilizada na época era o estágio, que nesse caso vale aproximadamente 177,6 metros. Não há um consenso sobre quanto vale um estágio em metros, porque o estágio corresponde à extensão dos campos de jogos esportivos daquela época, na antiguidade, e existiam diversos tipos de estádio, então eles tinham tamanhos diferentes. Nesse caso, Eratóstenes chegou à conclusão de que a distância entre a Terra e o Sol seria de 804 milhões de estádios, o que vale aproximadamente 142.790.000
400 quilômetros. Porém, atualmente, nós sabemos que a distância entre a Terra e o Sol é de 149.600.000 quilômetros. Houve um erro. Já para a distância entre a Terra e a Lua, ele chegou à conclusão de que a distância é de 780.000 estádios, que corresponde a 138.528 quilômetros. Porém, atualmente, nós sabemos que a distância entre a Terra e a Lua é de 384.400 quilômetros. O erro foi bem maior. Sobre o eixo de inclinação da Terra. Para falar sobre o eixo de inclinação da Terra, é importante falar sobre o plano da eclíptica. Para isso, a gente precisa entender alguns conceitos, como a eclíptica e a esfera celeste. A eclíptica é o movimento aparente do Sol. Já a esfera celeste é a projeção de pontos terrestres na abóbada. A abóbada é a forma que o céu tem, é como nós enxergamos o céu. A esfera celeste ela é muito utilizada para termos observacionais, para entender o comportamento, o movimento aparente do Sol e também das constelações e as estrelas. Bom, o eixo de inclinação ele vai ser justamente o eixo de inclinação de rotação da Terra é a inclinação entre a eclíptica, o movimento aparente do Sol, e o equador celeste, localizado na esfera celeste. O equador celeste ele vai ser uma projeção continuada do equador terrestre, assim como a projeção de outros pontos, como o Polo Norte, teremos Polo Norte celeste, Polo Sul celeste. E a inclinação, então, entre a eclíptica e o equador celeste nos informa, então, o eixo de inclinação da Terra. Segundo Ptolomeu, Eratóstenes concluiu que esse eixo de inclinação era de 24 graus. Porém, muitos historiadores e pesquisadores acreditam que quem chegou nesse valor foi o próprio Ptolomeu. Não há um consenso sobre esse valor ou quem foi que chegou nesse valor. O eixo de inclinação da Terra, ele promove as estações do ano. Afinal, cada parte do planeta, por conta desse eixo de inclinação, vai receber a luz solar em ângulos de diferente intensidade. Assim, o verão vai ser mais quente do que o inverno e os dias serão mais longos também. Eratóstenes de Cirene foi um gênio. Contribuiu para diversas áreas, para a geografia, para a matemática, para a ciência em geral. Porém, no ano de 194 a.C., a vida desse gênio veio ao fim. Quando estava entre os seus 82 e 91 anos de idade, Eratóstenes começou a diminuir a quantidade de comida que consumia. Isso levou a uma grande fraqueza e comorbidade. Sendo assim, chegou a falecer de fome e desnutrição. Eratóstenes morreu, porém as suas descobertas e o seu legado continuou vivo através de todos esses anos e até hoje inspira milhares de cientistas. Hiparco de Niceia. Hiparco de Niceia foi um matemático, astrônomo, geográfico e também conhecido como pai da trigonometria. Nasceu por volta de 190 a.C. e faleceu por volta de 120 a.C. Teve várias obras, porém a única conhecida hoje em dia foi um comentário dele sobre a obra de Painomena, Diodóxico e Arato do Sólio. Ele teve muita importância na matemática hoje em dia, tem coisas até hoje em dia que a gente usa dele. Ele foi conhecido como Hiparco de Niceia, pois nasceu na Niceia, atual Turquia, mas residiu maior parte da sua vida na ilha de Rhodes, e é sobre ela que a gente vai falar um pouquinho agora. A ilha de Rhodes. A ilha de Rhodes foi onde Hiparco de Niceia passou a maior parte da sua vida, foi onde ele faleceu, e foi lá que ele fez a maior parte das suas descobertas
e onde ele catalogou todas as estrelas. Ele foi catalogado pelo céu de Rhodes. Rhodes é uma ilha que até hoje tem esse nome. Ela é uma das maiores ilhas da Grécia e o ponto mais conhecido dela é que lá ficava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era uma estátua do deus Hélio, que é o deus do sol. Ela tinha mais de 30 metros de altura e 70 toneladas. Ela demorou 10 anos para ser concluída a obra dela, porém ela ficou só 55 anos de pé, pois houve um terremoto e ela acabou se perdendo no mar. E só foi reencontrada no século 7 depois de Cristo pelos árabes, quando invadiram a ilha, acharam e acabaram vendendo como sucata. O material foi vendido como sucata depois. Ainda há pesquisas sobre como foi feito e eles querem fazer uma nova estátua ainda maior no lugar que era antiga. Até hoje a ilha ainda é muito visitada e continua sendo um ponto de referência na Grécia. Por quê? Pai da trigonometria. Hiparco ficou conhecido como pai da trigonometria, pois ele pegou um arco que os babilônios dividiam por 60 e dividiu por 360. E cada pedacinho desse arco, ele colocou o nome de grau. Então, era feito por 360 graus o arco completo. Cada pedaço ele dividiu em 60 para colocar e chamar de minutos. E cada minuto ele dividiu em 60 e chamou de segundos. E é conhecido como pai da trigonometria, pois é algo que a gente usa basicamente para tudo na trigonometria até hoje em dia. Não é algo que teve muitas mudanças, é algo que ele começou. Então, pai da trigonometria, por isso, por ele ter essa grande importância na matemática até os dias atuais. As principais descobertas e feitos de Hiparco de Niceia. Hiparco descobriu a distância entre a Terra e a Lua com uma margem bem pequena de erro. Ele também fez a magnitude das estrelas através do brilho delas, a precessão dos equinócios, a duração de um ano, com um erro de 6 horas mais ou menos só. Ele também fez a movimentação da órbita do Sol e da Terra, entre muitos outros feitos que a gente vai falar um pouquinho mais. E lembrando que todos esses feitos que Hiparco fez, foi todos a olho, não tinha instrumentos, e ele fez muita coisa que até hoje ainda é considerado muito importante, foi considerado na época e é até hoje, e que usamos até os dias atuais. A distância da Terra até a Lua por Hiparco. No próximo slide a gente vai ver como ele fez esse cálculo tão exato. Ele errou por muito pouco, pois o resultado dele foi de 62 a 74 raios da Terra. Já a medida correta é de 56 a 64 raios, então uma medida bem precisa. Agora a gente vai ver como Hiparco calculou a distância da Terra até a Lua. Bom, ele sabia que a volta completa que a Lua dava era de 360 graus. E aqui ele tinha o D e a Lua levava equivalente a 2D. Aqui. 2D
por 100 minutos. Então, ele colocou 2D dividido por 100 minutos é igual a 360 dividido por 27 dias, 27,3 dias, que era o que ele já sabia também. Daí, como era em minutos, a gente fez vezes 24, ele fez vezes 24 vezes 60. Recebeu um D aproximadamente de 0,5. Tendo em vista isso, agora ele precisava relacionar esse valor que ele já tinha para conseguir achar o valor de A, para daí conseguir calcular qual era o valor de X. Então, ele pegou esse ângulo F e colocou F mais A mais B é igual a D mais C mais F. O F a gente cortou, tá bom? Daí, aqui, essa distância, esse ângulo A, era tão pequeno que ele desconsiderou. Ele desconsiderou e cortou, e ficou só com o ângulo B. O valor de D a gente já sabia, que era 0,5. Aqui. E esse valor de C é o semidiâmetro do Sol, então ele também já sabia que era 0,25. Ou seja, B é aproximadamente 0,75. Sendo assim, ele pegou a razão de seno. Então, o seno de B é igual ao raio dividido por x, certo? Então, 0,75 é igual a raio dividido por x. Tendo assim, x é aproximadamente 75 vezes raio. Porém, ele sabia que ele tinha cortado, deixando 75 vezes raio. Porém, ele sabia que ele tinha cortado, deixado aproximadamente em muitas questões. Então, ele colocou como sendo 62 raio é menor do que x é maior do que 62 raio e x é menor do que 74 raios, o raios da Terra no caso. E hoje em dia a gente já sabe como calcular e o valor é de aproximadamente 54 a 64 raios. Ou seja, é um valor muito aproximado. Ele chegou muito perto, levando em conta que isso já faz milhares de anos e que ele só tinha isso tudo, ele só imaginou na cabeça dele e ele não tinha instrumentos de certeza. Ou seja, Hiparco realmente chegou muito próximo do resultado. Meu nome é Nicolas e seja bem-vindo a PVRZNP. Hoje eu vou trazer para vocês um teorema pouco conhecido, muitas vezes confundido com o teorema de Ptolomeu, que é o teorema desse cara aqui, ó, Hiparco. O que ele estabelece? Ele diz que a razão, ele estabelece uma relação entre a razão das diagonais de um quadrilátero inscritível com os seus lados. E como demonstraremos esse teorema? Aqui ao lado desenhei um quadrilátero ABCD inscrito em uma circunferência. Tracei as diagonais BD e AC, M e N, como escrito ali em cima. Então vamos definir que a área desse quadrilátero ele pode ser escrito como a área do triângulo BCD mais a área do triângulo BAD. Essa área mais essa área. Vou escrever isso aqui ao lado. A área do quadrilátero igual a área do triângulo ABD mais a área do triângulo BCD. Agora, em relação a essa diagonal, vamos dividir esse quadrilátero no triângulo ABC e ADC. E podemos escrever que a área desse quadrilátero também é a área desse triângulo mais a área desse triângulo. Então a área do quadrilátero vai ser... Caramba, o quadrilátero vai ser igual a área do triângulo ACD mais a área do triângulo ABC. Igualando essas duas expressões,
temos que a área desse triângulo ACD mais a área do triângulo ABC igual à área do triângulo ABD mais a área do triângulo BCD. Aqui em cima ó, vai estar aparecendo um vídeo para vocês que eu demonstrei que a área de um triângulo inscritível pode ser escrita pela multiplicação do seu lado dividido por 4 vezes o raio. Então, a área desse triângulo ACD pode ser escrito como D vezes C vezes a diagonal QN, D vezes C vezes a diagonal QN sobre 4 vezes o raio. Esse triângulo pode ser escrito da mesma forma que a área do triângulo ABC. ABC é A vezes B vezes N sobre 4N. Isso vai ser igual a ADB, A vezes D vezes M sobre 4E. E a área desse triângulo vai ser B vezes C vezes M sobre 4E. Simplificando, dividindo, multiplicando todo lado por 4E, colocando o N em evidência, temos que N, que multiplica D vezes C mais A vezes B, é igual, colocando o M em evidência desse lado, N, que multiplica A vezes D mais B vezes C. Certo? Vou escrever aqui ao lado. Então, M sobre N vai ser igual a A vezes B mais C vezes D dividido por A vezes D mais B vezes C. E esse é o teorema do grande e par. Olhando aqui ao quadrilátero ao lado, ó, percebemos que M sobre N vai ser A vezes B mais C vezes D, dividido por A vezes D mais C vezes B. Então a gente pode decorar assim. Estabelece sempre num quadrilátero, escreve ABCD para os seus quadriláteros, para os seus lados. E a diagonal que ficar junto do lado AD, for concorrente ao lado AD, chame de M e a outra de N. E fazendo assim, a diagonal M dividido pela diagonal N faz no sentido horário primeiro. A vezes B mais C vezes D. E divide pelo sentido anti-horário. A vezes D mais C vezes D. E esse é o Teorema de Parco. Muito obrigado. Até uma próxima. Hiparco também calculou a magnitude das estrelas através de olho nu. Ele viu da mais brilhante, colocando como escala 1, até a menos brilhante, a que aparecia por último no céu, dando ela número de escala 6, de magnitude 6. Esse processo é usado até hoje. Teve uma pequena alteração por volta do século 17, 18, mas ele ainda é usado através da escala do brilho das estrelas, sabendo qual é a magnitude dele. Hiparco também teve um grande feito, que foi calcular quantos dias tinha um ano terrestre. Ele calculou que tinha 365 dias e 1/4 de hora, mais ou menos. Ele fez esse cálculo só observando as estrelas e levando em conta observações de 100 anos antes dele, de Aristarco de Samos e também dos babilônios. E assim ele teve uma porcentagem de erro bem pequena de quanto um ano realmente tem. Hiparco foi o primeiro a perceber a precessão dos equinócios. Ele percebeu que quando entrava a primavera e o outono, em vez de estar na constelação de Carneiro, estava na constelação de Peixes, o que era diferente do que os astrônomos falavam. Então, através disso, ele percebeu que não estava do mesmo jeito. Porém, o que ele errou é que ele achava que a Terra não se movia, e sim as estrelas. Então, ele fez como o eixo das estrelas se movesse. Através disso, ele percebeu que o equinócio da primavera e outono tinham dia e noite com a mesma duração,
o que realmente é verdadeiro. Até o dia de hoje, o primeiro dia da primavera e do outono tem a mesma duração e está em constante movimento. Porém, hoje em dia sabemos que é a Terra que está com esse eixo se movimentando, causando assim os equinócios. O astrolábio é um instrumento usado para calcular a distância dos astros pela geometria, e essa criação foi atrelada a Hiparco. Não se tem dados certeiros que realmente foi ele, mas a maioria dos pesquisadores acham que foi ele sim, por ele ser o pai da trigonometria. O astrolábio foi usado até século XV pelos navegadores para saber a localização de latitude e longitude. Em 140 aproximadamente a.C., Hiparco desenvolveu o sistema mais eficaz para prever eclipses solares e lunares. Ele fez através da movimentação do Sol e da Lua, que ocorre aproximadamente a cada 18 anos, um fenômeno em que ocorre de 70 aproximadamente eclipses, podendo variar entre 69 e 84 eclipses. E esse efeito é usado até hoje e é aproximadamente o cálculo que ele fez, o que acontece. Hiparco morreu aos 70 anos na ilha de Rhodes. Apesar de todos os seus feitos, muitos usados até hoje, Hiparco não acreditava no modelo heliocêntrico, e sim no geocêntrico, e ainda imaginava que as órbitas eram completamente circulares, apesar dos seus experimentos entrarem meio em contradição com isso. Porém, por toda a igreja e tudo o que acontecia na época, o modelo geocêntrico que Hiparco defendia ficou por mais de 2000 anos valendo. Mesmo os estudiosos da época de Eratóstenes e Hiparco, sendo tão inteligentes e defendendo coisas que até hoje vemos como incríveis, eles também pisavam na bola de vez em quando. A maior teoria defendida nessa época era o geocentrismo, que vem de geo, terra, e centrismo no centro. Eles defendiam que a Terra estava no centro do universo. Em 350 a.C., Aristóteles defendeu essa ideia, que continuou por muitos e muitos anos. Basicamente, seria a Terra no meio do universo e alguns orbitais ao redor dela, que mais tarde foram definidos por Ptolomeu como sendo uma combinação de círculos, os defentes e os epiciclos. O primeiro orbital depois da Terra seria o da Lua, então Mercúrio, Vênus e só então o Sol. E depois do Sol viriam os astros que de vez em quando eram vistos a olho nu, que era Marte, Júpiter e Saturno. Depois de Saturno vem a parte mais absurda dessa teoria. As estrelas estavam incrustadas em uma esfera que estava ao redor de todos esses orbitais e delimitava o universo. Hoje em dia a gente vê isso como um absurdo, porém na época isso era visto como uma verdade absoluta e ninguém ia contra. Mas eles não iam contra não porque eles não questionavam, mas sim porque as pessoas que defendiam essa teoria eram pessoas de renomes, como Aristóteles, e mais ainda por causa do grande vilão da ciência dessa época, que era a Igreja. A Igreja pegou e se apropriou dessas defesas de Aristóteles e começou a explicar isso com as escrituras sagradas. Porque nas escrituras o homem é tido como o centro da criação divina, e para eles era uma heresia ele não estar no centro de tudo. Logo, eles defenderam o geocentrismo com tudo que eles conseguiam. Nessa época, havia um grande medo e temor da igreja, porque se você era um herege, você era contra a igreja, contra Deus e merecia morte, e ninguém queria ser o próximo da fogueira.
Só depois de muitos e muitos anos, entre os séculos XVI e XVII, alguém apareceu para questionar isso. Nicolau Copérnico. Ele começou a dizer que não era a Terra que estava no centro do universo, e sim o Sol, mudando o geocentrismo para heliocentrismo. Mas tamanho era o medo da Igreja que Copérnico deixou seus estudos para serem publicados somente após a sua morte. Hoje, a gente sabe que o heliocentrismo é o mais perto da verdade. Porém, nessa época, eles não podiam questionar. Então, para eles, o geocentrismo não era tão absurdo assim. Nesta apresentação, abordamos uma breve biografia de Eratóstenes e Hiparco, assim como suas principais contribuições na astronomia e suas aplicações e descobertas em áreas correlacionadas. Ademais, outro tópico apresentado foi o modelo geocêntrico. Agradecemos a sua atenção e esperamos que tenha gostado.